Então, vamos falar de insalubridade. O adicional de insalubridade é um adicional pago aos trabalhadores que exercem suas atividades ou operações em áreas insalubres, que são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, ok? Então, o empregado trabalha em situação de exposição a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. A caracterização e a classificação da insalubridade se farão através de perícia a cargo do Ministério do Trabalho, através do médico ou engenheiro do trabalho, ok? A empresa também pode solicitar uma perícia particular, onde o médico ou engenheiro do trabalho fará essa perícia e irá emitir um relatório, um laudo, informando se a empresa, se aquele local deve ser considerado insalubre para pagamento do adicional previsto na legislação aos empregados que trabalham ali naquela localidade. O adicional. O trabalho executado nessas condições assegura ao empregado a percepção do adicional incidente sobre o salário mínimo, ok? Então, a insalubridade é um percentual sobre o salário mínimo. Independente do salário do empregado, se ele recebe insalubridade, o percentual é sobre o salário mínimo. Então, nós temos 3 níveis de insalubridade. Grau máximo, onde o empregado recebe 40% do salário mínimo. Grau médio, onde o empregado recebe 20% do salário mínimo, e grau mínimo, onde o empregado recebe 10% do salário mínimo. Esse pagamento de insalubridade, ele funciona como se fosse uma taxa não vinculada a salário, e sim vinculada a uma situação de trabalho, uma condição de trabalho, ok? Então, por isso que muitas vezes você vai ver que algumas empresas não proporcionalizam a insalubridade nem no caso de dias de mês trabalhado proporcionalmente. Ou seja, o empregado entrou para trabalhar no dia 29 do mês. Então ele tem um mês de 30 dias, ele tem 2 dias de trabalho. A empresa paga a insalubridade cheia, ou seja, ela entende que é uma taxa. Não está errado. Porém, existem empresas que vão proporcionalizar o cálculo dessa insalubridade, dividir por 30 e multiplicar por 2, tá ok? Isso é entendimento. Também não tem legislação que diga que esse método está errado, tá ok? Então a insalubridade na prática, ela funciona como uma taxa, um valor fixo, tá? Nós temos uma particularidade para uma categoria que são os radiologistas. O adicional de insalubridade para eles é equivalente a 40% do salário mínimo profissional da categoria, ou seja, o piso da categoria deles, tá? A eliminação ou neutralização e neutralização do órgão competente que comprove a existência do risco à saúde do trabalhador acarreta, assim, a cessação do pagamento do adicional respectivo, ou seja, se o local onde o empregado trabalha deixou de ter aquela situação insalubre, automaticamente o empregado deixa de receber. A insalubridade não é um adicional fixo, ele depende do trabalho executado naquela área, naquele local. O empregado deixou de trabalhar naquele local, automaticamente ele deixa de receber insalubridade, tá ok? Mas a insalubridade é considerada uma verba salarial. Então, ela vai ser considerada para o cálculo de férias, 13º, aviso prévio, onde ela deve entrar como média ou, quem entende também, como último valor, tá? O ideal que entre como média, que é o formato mais justo de pagamento. Então, é importante lembrar que os trabalhadores que exercem suas atividades em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física e recebem a insalubridade, eles têm direito à aposentadoria especial, ok? Então, quem trabalha no grau máximo, que tem direito a 40% do salário mínimo, vai ter direito à aposentadoria especial com 15 anos de trabalho. Quem trabalha no grau médio, que recebe 20% do salário mínimo, vai ter direito a 20 anos para aposentadoria especial.
E quem trabalha e recebe insalubridade do grau mínimo, recebe 10% do salário mínimo, vai ter direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho, ok? Vai ser necessário apresentar a documentação na Previdência para comprovar, tá? A partir do E-Social, essas informações já são enviadas todas à Previdência, mas também, com períodos anteriores ao E-Social, vai ser necessário que o empregado apresente o PPP, tá? Para comprovar a situação de insalubridade. Além disso, lá na parte de cálculo da guia da Previdência, nós vamos verificar que as empresas pagam um adicional para insalubridade referente à aposentadoria especial. É o chamado RAT agentes nocivos. Então, lá no RAT, que é um risco da atividade, que o percentual que o empregador paga, tá? Do antigo SAT, se o empregado estiver no grau máximo, a empresa vai pagar o RAT normal mais 12%. Se estiver no grau médio, o RAT normal mais 9%. Se estiver no grau mínimo, o RAT normal mais 6%. Lá na parte de cálculo da contribuição previdenciária, vocês vão ver de uma forma mais clara o pagamento dessa contribuição para a Previdência, ok? Para custear justamente a aposentadoria especial dos trabalhadores, ok?